Boa noite. Bem-vindos ao Skyhub Minds. O Skyhub, você já sabe, é o hub de inovação do Grupo Sabin. E hoje nós estamos inaugurando uma nova série de encontros que decidimos chamar de Minds. E para estrear essa série, nada melhor do que uma mente brilhante que está trabalhando para ajudar o país a vencer a batalha contra a Covid. E não é qualquer ajuda. Estamos falando de um dos responsáveis por trazer para o Brasil a tecnologia da Coronavac, que hoje representa cerca de 80% das vacinas aplicadas no país. O Cristiano Gonçalves é biólogo, com mestrado e doutorado em biologia molecular pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, é pós-doutorado em gestão de inovação pela FEA da USP também de Ribeirão Preto, tem mais de 7 anos de experiência em consultoria e gestão de projetos inovadores, propriedade intelectual e inteligência competitiva. Foi pesquisador visitante do MD Anderson Cancer Center e na Portland State University, nos Estados Unidos. Trabalhou no escritório de novos negócios do Instituto Butantan, onde atuou com acordos importantes, como no caso da vacina da chikungunya, com a francesa Valneva, na vacina do rotavírus, com a chinesa Bravobio, e mais recentemente, no acordo do Butantan com a Sinovac, no caso da vacina para a Covid. Atualmente, ele é gerente de inovação do Instituto Butantan, responsável pela gestão de propriedade intelectual, licenciamento de tecnologia e pelos projetos de inovação. Cristiano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, especialmente nesse momento que você está tão ocupado. Obrigado, Silvio. Tudo bem? Eu agradeço o Grupo Sabin, agradeço o Skyhub pelo convite. Acredito que a gente vai ter um papo bastante produtivo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cristiano. Bom, para começar, Cristiano, eu gostaria de pedir para você esclarecer uma dúvida recorrente sobre o que é e o que faz o Instituto Butantan. Muitas pessoas com quem eu converso têm dúvida se ele é uma empresa estatal, o que ele vende, quem compra dele. Então, acho que poderíamos começar esclarecendo essa dúvida, por gentileza. Legal, Steven. Essa é uma dúvida bastante corriqueira, né? E o Instituto Butantan, ele tem dois pilares, né? Tem o Instituto Butantan, que ele é um órgão público, né, vinculado à Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo, e temos também uma fundação de apoio, que é a Fundação Butantan. Então, a Fundação Butantan, ela serve para suprir, né, e atender as necessidades do Instituto Butantan com um apoio financeiro para as atividades que o Instituto necessita, né. Então, hoje, o Instituto Butantan tem uma fatia aí de mais ou menos de 15% a 20% que é do Instituto, né, digamos assim, que são os pesquisadores, né, concursados, e a maior parte dos nossos funcionários, eles são vinculados da Fundação Butantan, isso no formato CLT mesmo. Então, a gente tem esse mix de instituto público e fundação privada, então, isso garante uma maior flexibilidade, né, no instituto, é por isso que a gente consegue agir em algumas etapas de uma forma um pouco mais ágil. Entendi. E em termos de inovação, Cristiano, hoje o Instituto trabalha em quais frentes além de P&D? Então, a área de inovação do Butantan ela é bastante dinâmica, né? Ela segue muito o padrão de Open Innovation, né? E assim, a gente tenta buscar tecnologias que estão aqui disponíveis pelas universidades, né? Os institutos de pesquisa nacionais e também internacionais. Então, aí a gente tem os acordos de P&D, que é muito vinculado aqui com o escritório de inovação, que é a área que eu lidero. Mas também a gente tem um braço na área de inovação que é relacionado à área de novos negócios, né, que envolve aí não só atividades de P&D no estágio early stage, digamos assim, né, inicial,
mas a gente ainda tem esses projetos de inovação que um exemplo é o caso da Sinovac, né, que ela é um produto novo e que foi desenvolvido em partes por uma instituição, o Butantan agrega valor ali numa fase de desenvolvimento clínico mais tardia, e aí sim isso a gente incorpora o produto. Aí tem toda a parte negocial de divisão de territórios, né, mas a gente, no nosso portfólio de inovação, a gente atende tanto a parte de pesquisa, a gente tem também uma parte educacional, né, que preza muito e confere muita material instrutivo e até mesmo para os nossos pesquisadores em relação à inovação, e tem a área de inovação de produto, né, que é trazer esses produtos e aumentar o nosso portfólio para ser distribuído aqui pelo nosso Sistema Único de Saúde. Ótimo. Falando em Open Innovation, em Sinovac, acho que tem uma história que você viveu na pele, que interessa a todo mundo, que é como foi a construção dessa parceria com a Sinovac, como vocês chegaram nele, como que se deu isso tudo? Esse momento foi bastante desafiador, né? Porque e mostra também como é importante a gente utilizar essas ferramentas que a gente acaba estudando aí na área de inovação, né? Prospecção tecnológica, a importância do networking. Então, a história da Sinovac, ela começa com essa relação, né, que a gente tem um grupo de empresas de países em desenvolvimento, produtores de vacinas, chamado DCVMN. É um órgão internacional, né, que tem mais ou menos 41 produtores que fazem parte desse comitê. O Butantan tem uma cadeira lá de secretariado nesse comitê, nesse networking, e a Sinovac também faz parte desse network. Então, por ter essa sinergia, né, de serem países em desenvolvimento e produtores de vacina, a gente acaba se relacionando, mas não tão próximo, né? Então, a Sinovac, ela visitou o Butantan durante a Bio Convention que a gente teve aqui no Brasil. Foi uma visita de shake hands, né, para conhecer o Instituto. Então, eles conheceram o parque, né? Foram uma visita bastante curta, mas que foi importante para a gente se conhecer. Em agosto de 2019, a gente fez uma missão junto do governo do estado para a China, né? E lá a gente também utilizou desse mecanismo de networking para visitar várias empresas, uma delas também foi a Sinovac. Então, até mesmo no depoimento do governador do estado, quando anunciou a parceria, ele comentou sobre essa visita que a gente foi lá para a China, e também foi uma visita de cortesia, né? Foi uma retribuição à visita que a Sinovac fez aqui. Então, isso já começa a criar aquele relacionamento, né? Eu já conheço com que você trabalha, Sinovac já sabe com que eu trabalho, e a gente fica com aquilo na cabeça. Então, quando começou a surgir os primeiros casos dessa doença em Wuhan, e a gente percebeu que começou a ter esse contágio comunitário, saindo da China e estendendo para a Itália, a equipe de novos negócios, na época eu trabalhava no escritório de novos negócios, a gente começou a ligar a antena, né? A gente precisa de buscar alguma parceria, alguma solução para a gente não perder o timing, né? Aí a gente entrou em contato com a Sinovac na China. Por quê? Porque ela tem um portfólio bastante semelhante com o nosso, né? A gente trabalha com vacinas inativadas, né? Vacinas virais, então a gente tem uma certa sinergia de portfólios, né? E a gente entrou em contato com a Sinovac e apresentou as nossas capabilities, né? Olha, Sinovac, eu tenho uma experiência muito robusta em estudos clínicos, né? Eu tenho uma plataforma muito grande aqui de vacinas inativadas, que é a vacina da gripe, que a gente já entrega para o Ministério da Saúde. E aí a gente começou a conversar, olha, eu sei que vocês estão desenvolvendo a vacina Covid-19 e lembrem da gente aqui, se caso quiserem estabelecer uma parceria. E naquele momento foi o achado pontual e correto, assim, né, e certeiro, porque a Sinovac já estava desenvolvendo fase 1 e 2 na China. Naquele momento que a gente entrou em contato com a Sinovac, que foi mais ou menos em abril do ano passado, os casos na China já estavam bastante diminuídos, né, eles já não tinham tanta ocorrência dessa doença pelas medidas de lockdown que foram mais sérias lá. Então, ela estava impossibilitada naquele momento de conduzir um estudo de fase 3. Porque o estudo de fase 3, ele leva em consideração uma quantidade maior de voluntários, né? E esses voluntários, eles têm que estar sujeitos à infecção viral. E como na China não tinha uma quantidade suficiente de casos, o Brasil era um dos melhores lugares ali para executar esse teste, né? É lógico que ninguém é feliz, né, por isso, mas naquele momento o Brasil ele estava com um celeiro de estudo clínico de fase 3, né? Aí veio além da Sinovac com o Butantan, vem as outras empresas. E a gente fez uma parceria de uma forma de complementação, né?
Sinovac, você me entrega o que você realizou aí de pré-clínico, fase 1 e 2, eu faço aqui, como Butantan, como sponsor do estudo clínico, a fase 3, a gente junta essas partes, complementa a vacina e a gente registra. Eu registro aqui no Brasil, você registra na China, e a gente tem essa parceria. E foi exatamente assim que ocorreu e ficamos muito felizes desse relacionamento que ainda existe, né? A gente tem reuniões bastante frequentes com a China, principalmente em relação aos embarques, mas foi uma relação que a gente bateu alguns recordes, né? A gente conseguiu o primeiro acordo em 2 meses, depois a gente teve outro acordo logo em seguida, então a gente conseguiu trabalhar de forma muito rápida, até mesmo no estudo clínico, né? Isso foi bastante gratificante. Sim. Bom, daí deve vir o mito de que a vacina não tinha sido testada na China. Na verdade, ela não pôde ser testada na China por falta de N, pelo que você Isso, está me dizendo. exatamente. E é bom esclarecer isso, porque esse já quebra um primeiro mito, né? Se a vacina fosse boa mesmo, tinha sido testado na China. Por que não estão testando na China? Olha, qualquer médico clínico, ele vai conseguir responder isso de uma forma muito rápida, né? Olha, né? Porque se eu fosse testar na China, com a quantidade de casos que está tendo lá, 50, 100 casos, a gente teria essa vacina aprovada daqui uns 3, 4 anos, né? Porque, não sei se vocês lembram, né, do início, como a gente começou a soltar as notícias, a gente sempre estava falando, olha, a gente precisa chegar no número N, número de 60 pacientes ou 120 pacientes que foram vacinados e entraram em contato com o vírus. E esse é um dos motivos também do porquê que a gente testa em profissional da saúde. Porque os profissionais da saúde estão na linha de frente, estão mais sujeitos a se infectar pelo vírus. E assim a gente tem a prova da vacina de uma forma mais rápida, né? Então, esse é o modelo e a forma como o estudo clínico é gerado no momento de pandemia, né? Para agilizar a aprovação da vacina. Esse foi um outro mito de que o estudo clínico estava andando muito rápido e que isso comprometeria a qualidade da vacina, né, Cristiano? Isso é uma falácia, digamos assim, né? Porque a Anvisa, ela faz parte de um órgão a Anvisa é um membro do ICH, né? Que harmoniza todas as agências regulatórias, inclusive com a FDA. E esse afrouxamento do estudo clínico, né? A fusão de fase 1, 2, 2, 3, isso foi permitido, né? E é uma estrutura, é um mecanismo que é utilizado em situações de pandemia, né? Epidemias, e tanto é que é enforçado até mesmo pela OMS. Então, além da forma que o estudo clínico for conduzido, com grupos ali mais de risco, a gente tem também esse afrouxamento regulatório que faz com que essa vacina seja aprovada num tempo mais curto, mas que mantendo todas as questões de segurança, né, eficácia e todas as premissas que um produto para ser utilizado na clínica é necessário ter. Claro. E, Cristiano, qual é a capacidade de produção atual do Instituto Butantan para essa vacina? E já emendando, do que dependeria um aumento dessa produção para acelerar a cobertura de forma mais rápida no Brasil? Você começou a entrevista aí comentando sobre essa questão da participação nossa aí das vacinas, né? E assim, a situação hoje é de fato a Coronavac, ela está sendo primordialmente aí a mais utilizada pela disponibilidade que tem hoje, mas mesmo assim a gente tem uma restrição atual que é a entrega desses insumos pela China. Então, hoje a gente consegue invasar mais ou menos 1 milhão de doses por dia, mas se a gente tivesse insumo suficiente, a gente estaria entregando aí 30 milhões de doses por mês, porque nossa fábrica trabalha 24 horas por dia, inclusive final de semana. E isso não conseguiu entregar todos os meses, justamente pela necessidade do insumo aqui. Essa vacina, ela é uma vacina inativada, que ela é produzida a partir do vírus, o vírus inteiro. Então, o vírus inteiro, ele é cultivado em um ambiente NB3, né, que é o nível de biossegurança 3, que é um nível de biossegurança bastante elevado e biocontido ali, e ele cresce em células de mamífero. Então, para eu produzir esse princípio ativo, eu preciso ter uma estrutura fabril que tenha esse sistema de biocontenção. E hoje no Brasil a gente não tem esses espaços. O Butantan tem esse projeto de construção dessa fábrica, mas ainda isso está em andamento. Então, hoje, com a capacidade que a gente tem, a gente conseguiria invasar muito mais, se tivesse insumos da China.
Mas como a gente tem essa limitação, a gente tem estudado com a Sinovac, conversado bastante com ela, para a gente conseguir agilizar e até mesmo ter prioridade de receber esses insumos aqui. E a Sinovac é tão boa parceira nesse caso, que ela até entendeu que a entrega desses insumos, ela foge da relação comercial que a gente tem, né? Ela se torna um pouco mais humanitária, porque a situação do país hoje, ela realmente, ela está, o Brasil está sofrendo, é o país que mais sofre com essa pandemia, né? Então, a Sinovac, ela tem se consolidado bastante com isso, e tem entregado, né, essas vacinas de uma forma mais humanitária do que comercial. Mas a gente até abriu agora, entrega 46 milhões de doses e tem um contrato extra aí de mais 54 milhões de doses até setembro. Estamos falando aí em cerca de 100 milhões de vacinas. Isso, 100 milhões de vacinas em setembro. Esse é o cronograma que a gente tem acordado com o Ministério da Saúde. O Butantan, ele vem cumprindo esse cronograma, né, apesar dos atrasos, a gente tem tido aqui esforços frequentes, né, para a gente conseguir cumprir isso, não só para cumprir o contrato, mas por atender a necessidade de saúde pública atual. E aí a gente tem essa obrigação de, até setembro, entregar esses 100 milhões de doses. Espero que a situação da Sinovac, ela vem melhorando, né, ela vem dobrando a capacidade, hoje ela já tem uma capacidade de aproximadamente 2 bilhões, isso não está ainda consolidado, né, mas ela está inaugurando uma terceira fábrica, e aí, a partir de julho, a gente vai ter um pouco mais de fôlego, né, com esses insumos. Quer dizer, então, que se a gente considerar que o país tem 200 milhões de habitantes, cerca de 200 milhões de habitantes, a gente vai ter 100 milhões de vacinas desenvolvidas pelo Butantan. E os outros 300 milhões estariam subdivididos em várias outras vacinas, vários outros laboratórios. É isso? Na verdade, esse é o cronograma que o PNI ele vem se ajustando, né? O Butantan tem esse compromisso de 100 milhões de doses, que dá mais ou menos 50 milhões de pacientes, de pessoas, né? A gente tem ainda uma opção extra aí com o Ministério de mais 30 milhões de doses de setembro a dezembro, então daria mais ou menos uns 15 milhões, mas o Ministério, ele vem fechando acordos aí com outros produtores, né, e outros fabricantes. Talvez esse timing foi um pouco atrasado, né, por conta da entrega, a gente já precisa dessas vacinas agora, mas a gente fica feliz aí que o Ministério tem se esforçado bastante com esses outros contratos. Mas a gente espera que até o final do ano a gente já tenha uma parcela bem grande da população, né? O PNI, ele é muito ágil, né? O nosso sistema de vacinação, o Programa Nacional de Imunização, ele é muito ágil. Se existir vacina, ele consegue vacinar muita gente melhor do que qualquer outro país. O problema é que é um ativo hoje que está em falta, né? Então, está tendo um custo muito elevado, porque o PNI está tendo um esforço muito grande para distribuir poucas vacinas. Então, a gente tem visto aí que algumas cidades têm recebido 200, 500 doses, mas, infelizmente, essa é a forma que a gente tem que ter para conseguir levar essas vacinas para todo mundo. Entendi. Estão chegando algumas perguntas aqui, eu vou te fazer a primeira, Cristiano. Estão perguntando se essa vacina atual ela é comprovadamente ética na mutação do vírus, ou nas mutações do vírus. A vacina, na verdade, nos padrões éticos, tudo ok. A questão é que a gente tem testado essa vacina com as novas variantes, né? Hoje, a P1, que é a variante da Amazônia, ela se estendeu pelo país todo, né? Hoje, grande parte dos casos que a gente tem aqui no país são decorrentes da P1, da variação da variante P1. E a gente tem feito testes com os pacientes vacinados, né, com os voluntários vacinados, com essas variantes, e elas sim neutralizam. Neutraliza a P1 e neutraliza também a do Reino Unido, né, a cepa de UK, e ela tem uma capacidade de neutralização aí um pouquinho inferior em relação à cepa da África do Sul, que ainda não ocorre no país, mas é uma variante de preocupação, porque ela tem se mostrado uma leve resistência. Mas, sim, a Coronavac, ela neutraliza, assim, contra essas variantes. É lógico que tem um caminho muito grande aí de estudos em relação a essa vacina, né? Até mesmo em relação ao custo da doença. Então, entender se serão essas variantes, como o Brasil hoje está tendo muito caso, e quanto mais casos a gente tem, maior é a pressão seletiva ali, maior é a possibilidade de se gerar novas variantes, né? Mas a expectativa, como a gente partiu de um vírus inteiro,
é que a gente tem ali epítopos diferentes, né, regiões da vacina ali que das mais diversas possíveis e que vão gerar um pool de anticorpos muito mais diverso, né? Então, a gente espera que a vacina, assim, seja capaz de neutralizar essas outras variantes. Mas esses estudos ainda estão em andamento e a gente mantém esse estudo, que a gente chama de estudo de fase 4, né, por um longo período ainda para acompanhamento dessa vacina. Existe não sei se é mais um mito, aí eu quero que você me ajude a entender, de que essa pandemia já era algo previsto, ou pelo menos previsível, e que, da mesma forma, existem outras pandemias que devem acontecer nos próximos anos, que também são previsíveis. E eu queria entender duas coisas. Primeiro, se isso é verdade, e segundo, se, sendo previsível, a gente não teria condição de já trabalhar no desenvolvimento de vacinas de antemão. Previsível eu acho uma palavra muito forte, né? Porque se fosse previsível, a gente teria se preparado melhor. A questão é que a OMS, né, e as organizações de saúde, elas tentam prever quais são as possibilidades de se gerar uma nova pandemia. Esperava-se que a nova pandemia fosse uma pandemia de influenza, de gripe. Tanto é que o Butantan ele faz parte desse consórcio que é liderado pela Organização Mundial da Saúde e que eles indicaram algumas instituições para produzir uma vacina de influenza pandêmica, H7N9. E o Butantan desenvolveu essa vacina aqui. Então, o Butantan fez estudo clínico com essa vacina, justamente se preparando em caso surge aí uma pandemia, uma epidemia de H7N9, a gente já teria uma vacina pronta para entregar. Então, a gente tinha se preparado muito em relação à influenza. Ao coronavírus, já existiram outras epidemias, né, SARS, MERS, e que ocorreram mais no Oriente Médio, e a gente não imaginava que ocorreria dessa forma, né, e até mesmo no início da pandemia, né, em janeiro, início da pandemia, no início dos primeiros casos, janeiro, início do ano passado, a gente não acreditaria que a situação seria como essa, né, que a gente teria essa primeira onda, que já devastou tanto o psicológico, a economia e a saúde dessa forma, e a gente nunca imaginaria também que teríamos uma segunda onda que batesse tão forte, igual está acontecendo agora no país. Mas previsível não é, mas a Organização Mundial de Saúde, principalmente, ela acompanha isso. E ela alertou desde o início, né, quando começaram os primeiros casos, ela alertou. Porém, por ser uma situação muito nova, a nossa geração não está acostumada com isso, né, a gente não viveu a gripe espanhola, a gente não viveu esses casos que realmente devastaram a população, a gente não levou tanto a sério, assim, né. A gente, eu digo algumas pessoas, não todos, né, alguns sim levaram. Mas é uma questão de familiaridade, né, o brasileiro, ou até mesmo a população mundial, ela questionou bastante essa situação, né? E é o resultante do que a gente está vivendo hoje. Eu lembro que no começo se dizia muito que essa vacina tinha sido produzida em laboratório. Isso tem algum fundamento, Cristiano? Não, não tem. A OMS fez uma inspeção lá em Wuhan, né, ela visitou os laboratórios, e isso, de fato, tanto pela questão genômica do vírus, quanto pela a questão da situação que o vírus está hoje, a forma como ele se comporta, isso muito provavelmente seria impossível de ser gerado pelo homem, né? Então, e a família de coronavírus, ele tem uma estabilidade, sim. Então, ele pula de espécies, né? Então, roedores, morcegos, ele tem uma instabilidade genômica muito grande, né? Se é um vírus de RNA, ele tem essa instabilidade. Então, não é que é normal, mas assim, já era, sabe-se que os coronavírus, eles têm essa flexibilidade de pular entre as espécies e causar patologias, né, em outros hospedeiros. Mas isso não foi criado pelo homem, não. Ótimo. Olha, estão perguntando aqui se nós precisaremos tomar essa vacina todos os anos como a da gripe. Boa pergunta. Sempre quando a gente avalia, né, a neutralização ou quão a duração da imunidade, né, da resposta imune, a gente precisa avaliar esse paciente por esse período, né? Então a gente avalia o paciente por 1 ano, 2 anos, aí a gente fala, olha, 2 anos depois ainda tem anticorpos contra a doença, né? Tanto é que quando a gente faz
exame aí, principalmente a hepatite, a gente mede, né, quanto tá, mesmo se você tem hepatite e foi vacinado, eu sei o quanto tá meus níveis de anticorpos ali da vacina de hepatite que eu tomei. Então, a gente precisa acompanhar um tempo maior isso, né? Muito provavelmente, a gente vai ter um ciclo anual de vacinas, caso as variantes sejam de preocupação muito grande aí para essa doença, né? Então, a gente teria que melhorar essas vacinas de acordo com as variantes e mudar a cepa da vacina todo ano. A influenza é feita dessa forma, né? Por ter essas cepas que correm diferentes, né, a gente faz uma vacina anual justamente para condizer as cepas que correram, né, naquele período. Mas muito provavelmente a gente vai ter um cenário como esse, mas ainda é muito precoce e muito cedo a gente dizer, sem avaliação precisa, né, dos dados dos pacientes vacinados. Você já trabalhou na construção do acordo de outros tipos de vacina, não trabalhou? Sim, sim, nesses que você chikungunya, né, rotavírus, duas de coronavírus, né, a gente tem mais um outro de coronavírus e diversos outros projetos aí que vão gerar produtos, né. E o que você vê de diferente no comportamento do vírus, no caso do Covid, em relação a esses outros que você teve envolvido? É justamente o timing, né, nos outros acordos que a gente trabalha, pensando de um lado mais negocial, né, de tratativas com a empresa e para a geração dos acordos, né, é um processo muito longo, é um processo longo, trabalhoso, e a gente bate ali cláusula por cláusula, né, a gente negocia cláusula por cláusula. Na situação de pandemia que a gente viveu agora, o relacionamento com a Sinovac, ele foi muito agilizado. Então, a gente não perdia muito tempo contestando questões ali comercial, né? A gente tinha um relacionamento muito mais colaborativo, né, para o benefício da sociedade, do que algo corporativo, né, de pensar assim, olha, eu tenho que ganhar mais por isso, eu tenho que ter essa participação porque eu estou te dando isso. Então, foi uma relação muito mais suave, né? A pandemia, ela trouxe essa urgência para a gente conseguir fazer isso. Até mesmo o desenvolvimento desse clínico, né? A gente tem o nosso diretor médico, Ricardo Palacios, que trabalhou com o desenvolvimento dessa vacina, e isso tudo foi feito de uma forma muito mais acelerada, né? A gente tem até mesmo a Anvisa ela necessitava e ela pedia documentação de uma forma muito mais frequente ali, porque ela queria acompanhar todo o desenvolvimento que a gente tinha. Então, isso é inédito, né? A gente, em nenhum outro acordo que a gente trabalhou aí, a gente teve um desenvolvimento clínico tão rápido e uma construção de acordos complexos, né, que envolvendo até transferência de tecnologia, né, envolvendo até as etapas de estudo clínico, de uma forma tão ágil e tão rápida, né? E espero que esse seja um legado, né? Porque trabalhar com a parte de negociação e desses acordos na indústria biofarmacêutica, isso é muito trabalhoso, né, porque envolve questões de propriedade intelectual, é um setor que é muito regulado, né, tem as patentes por trás, então isso tudo com a Sinovac, nessa relação da pandemia, foi um pouco mais suave, né, essa relação. E você falou em legado aí, nessa parte de negociação. Agora, do ponto de vista de tecnologia, quais devem ser os legados para o mundo depois dessa pandemia? Isso tem muita gente que está pagando para ver e está apostando, né? Muitas tecnologias foram provadas eficazes agora, né, com a questão da pandemia, né? A gente teve a questão de anticorpos monoclonais, né, para doenças infecciosas. A gente já tem alguns casos, né, mas até mesmo o coquetel que o ex-presidente Trump tomou da Regeneron, que são dois anticorpos monoclonais, isso provou ser eficaz, né? Talvez tenha uma preocupação agora com as variantes. Além disso, a gente teve a prova que há longos anos, né, as empresas queriam, que era em relação às tecnologias baseadas em RNA mensageiro. A Moderna, ela tem muito mais que 10 anos e ela não tinha gerado ainda nenhum produto, né, de RNA mensageiro. A Pfizer, né, que já é uma indústria bem consolidada aí em farmacêutica, farmoquímica, se associou à BioNTech, que tinha essa tecnologia de entrega desse RNA mensageiro. Então, e a tecnologia de RNA mensageiro se mostrou muito promissora, né? Hoje, não é por marketing, mas se você conversar com qualquer membro aí da sociedade,
ele diz que quer a vacina da Pfizer, porque a vacina da Pfizer se mostrou a mais eficaz, 90%, foi a primeira que mostrou, então, e ela é de fato uma tecnologia promissora, né, uma plataforma totalmente diferente, é biotech, mas não é tão biotech, porque é uma questão que é mais sintetizada, e é uma entrega por lipídica, né, nanopartículas, então, é uma tecnologia, uma plataforma que a gente não tem aqui. No início também teve uma preocupação muito grande, porque a gente conversou com todas essas empresas, né, Moderna, Pfizer, e a gente tinha uma preocupação muito grande também por conta da cadeia de frios, né, a cadeia de frios para logística é menos 80, e a gente não tem essa rede de cadeia de frios disponível aí no país. E isso dificulta muito o transporte, né. Hoje o PNI é tão eficaz porque tem uma logística que é muito fácil, né, a gente consegue, assim que a vacina sai aqui do Butantan, em 2 dias ela já está lá no Nordeste. Agora, numa questão que envolve essas cadeias de frios, é um obstáculo ainda que a RNA mensageira precisa suprir, né, já tem alguns avanços, mas em relação ao legado, a gente deixou aí, pelo menos a parte biotecnológica, bons produtos aí para serem explorados não só para doenças infecciosas, mas para outras terapias também. Que bom. Estão perguntando aqui se a Coronavac é segura para crianças. Esses estudos, os estudos que são conduzidos tanto em crianças como idosos, né, eles estão sendo realizados lá na China, já tem alguns estudos preliminares aí em crianças, idosos, em grávidas a gente ainda está elaborando um estudo para isso, mas os resultados mostram, sim, uma eficácia, mas ainda assim os estudos estão em andamento. A Covid-19, ela tem ela é bem peculiar ali em relação às crianças, né, ela tem um tipo de resposta totalmente diferente, né, as crianças, elas não ficam assintomáticas, né, algumas sim, até mesmo quando os idosos, né, ela é muito heterogênea, nos idosos também a gente tem caso que o idoso tem comorbidade, mas passa assintomático e não causa nada, mas em crianças ainda não é um grupo que preocupa bastante. E quando a gente desenvolve uma tecnologia, uma vacina com essa prioridade, a gente acaba priorizando essas populações, né, idosos, adultos, mas os estudos em crianças estão sendo conduzidos. E existe uma outra vacina que está em desenvolvimento, que é a Butanvac. O que você pode adiantar em relação a essa vacina, Cristiano? A Butanvac, ela é uma vacina, vamos dizer assim, que atende muito mais países e de uma forma muito mais rápida, né? A gente chama de vacinas de segunda geração. Isso porque a gente já entende um pouco mais da tecnologia, né, da doença, então a gente já tem uma bagagem científica carregada aí por publicações, né, de tudo que vem sido construído nesses últimos anos, e a gente conseguiu adaptar aí por meio de um consórcio internacional que tem muita experiência em vacinas, que é um braço da Gates Foundation, chamado de PATH, P-A-T-H, que lidera esse consórcio e vem assessorando o Butantan todas nessas questões técnicas, né. É uma vacina que ela vai ter um custo muito baixo, é uma vacina que é para países de baixa e média renda, e que a gente acredita que vai ter uma eficácia muito elevada pela estrutura que é montada, né? Ela utiliza a base que a gente já tem consolidada no Butantan há muitos anos, né, que é a vacina de influenza, que é de base ovo, então ela utiliza a infraestrutura que a gente tem aqui. Pra vocês terem uma ideia, o Butantan recebe por dia mais ou menos 500 mil ovos, né, durante a etapa a campanha de produção aqui da vacina de influenza. Então, é uma estrutura muito robusta, a gente tem uma fábrica muito grande que consegue produzir em larga escala essa vacina, né? E quando surgiu os primeiros casos, né, de tentativas de vacinas para coronavírus, a primeira coisa que a gente fez foi pegar o coronavírus e colocar em ovo, e ele simplesmente não cresce, porque ele não é um vírus de aves, né, ele é um vírus de humanos. E a gente pegou, então, um vírus que já ocorre em aves, né, que é o vírus de Newcastle, e a gente pegou essa região, que é o arcabouço desse vírus, e inseriu a proteína S. A proteína S do coronavírus, né, então é um vírus mutante, né, é um vírus que é de Newcastle, mas ele tem maquiado ali as spikes de coronavírus. E dessa forma ele consegue crescer em ovo. Então, assim, ele cresce em ovo, a gente consegue inativar esse vírus e tem uma vacina que tem uma tecnologia, uma capacidade bem maior, né? Ela tem um rendimento ainda, inclusive na área de produção, muito maior.
Essa tecnologia, ela utiliza um vetor da Universidade de Mount Sinai e uma tecnologia da Universidade de Austin, que faz com que a proteína S ela fica estável, né, ela fica no formato de pré-fusão, que a gente chama, e isso é clonado num vetor de Newcastle. Então, o consórcio são essas universidades, a PEF, e tem mais ainda 2 produtores internacionais, né, que vão ajudar também nessa produção. E o Butantan, dentre os produtores, é o que tem a maior capacidade. Mas é uma vacina que a gente tem bastante expectativa e espera entregar ainda esse ano. Então, além dessas 100 milhões de doses, vamos dizer assim, da Coronavac, é capaz de vocês ainda entregarem mais algumas doses dessa Butanvac ainda esse ano. Isso, ela ainda está em estudo clínico, né? O pré-clínico já foi feito, mostrou ser uma vacina que realmente tem uma imunogenicidade muito grande, né? Ela tem resultado em animais bastante promissor, mas ainda a gente vai iniciar a fase 1, a gente vai chamar de fase 1, 2, né? E iniciar a fase 3 ainda esse ano. E a gente espera que até o final do ano a gente já tenha essa vacina disponível, né? Até antes mesmo do final do ano. Porém, o Butantan já vai produzir essa vacina a risco, né? Isso é uma estratégia preparatória mesmo, né? Da gente conseguir produzir essa vacina a risco para ter condições de entregar essa vacina assim que tiver o aval da Anvisa. E é uma vacina que a gente vai conseguir produzir ela 100% aqui no país, sem depender de nenhum insumo importado. E isso é um fato muito importante e relevante, porque a gente não vai ficar preso, né, em nenhum insumo, em nenhum know-how, né, a gente vai conseguir fazer essa vacina integralmente aqui no Butantan. Ótimo. Estão perguntando aqui se a segunda dose pode ser recebida entre o 14º e o 28º dia. Sim, os estudos foram feitos com 14 dias, né, mas a gente também tem dado em 30 dias. A recomendação do PNI para o Ministério da Saúde é tomar essa vacina em 30 dias, né, 4 semanas. Então, sim, esse intervalo é um intervalo ótimo. A gente tem outros estudos que mostram que até mesmo além de 30 dias, né, essa vacina mantém a eficácia. A gente está para liberar esses estudos em breve, mas esse timing aí, ele está de acordo com o que foi estudado. Tem um tema que me chamou muita atenção esse fim de semana, Cristiano, que é um estudo sobre a utilização de plasma de pessoas que já foram infectadas pelo vírus em pessoas que estão contaminadas. O que a gente deve esperar disso? Um medicamento? Essa tecnologia aí de plasma convalescente, ele não é um medicamento, né? É uma terapia. Então, por ser uma terapia, ele tem uma outra forma de ser aprovado e de ser liberado pelas agências regulatórias por ser uma decisão médica, né? Então, o médico toma a decisão de iniciar essa terapia ou não. Ela é o seguinte: o paciente que sofreu, que teve o caso de coronavírus, ele produz anticorpos naturalmente contra a infecção que ele teve. E se esses títulos de anticorpos que ele produziu forem elevados, né, ou suprirem ali um limite considerável, ele tem anticorpos suficientes que podem ser purificados através do plasma. Então, a gente retira o plasma desse paciente, né, que é a parte líquida do sangue, onde tem ali as proteínas, principalmente as imunoglobulinas, né, que são os anticorpos, e esse plasma ele é tratado e a gente entrega isso para o paciente. Da mesma forma, a gente pode fazer um paralelo aí com a questão do soro, né, antiofídico que o Butantan tem, né? A gente produz, só que dessa forma, o soro ele é produzido em cavalo, né? Então, a gente injeta um antígeno da cobra no cavalo, o cavalo responde, tem os seus anticorpos e a gente injeta isso no paciente que foi picado. E a situação ela é bastante semelhante com o plasma convalescente, né? O paciente que teve caso de coronavírus produz um anticorpo, eu seleciono esses anticorpos via plasma e trato o paciente. Essa terapia, ela está sendo usada principalmente em pacientes imunossuprimidos, né, ou pacientes que estão aí internados em estado grave, porque é um boost imunológico, né, a gente está entregando ali anticorpos que vão neutralizar o vírus e vão seguir toda a cascata para a eliminação daquele vírus. Então, é uma terapia que é sim promissora, o Butantan tem esse projeto Plasma, que está desenvolvendo isso, né, e recrutando até mesmo voluntários que já tiveram casos de Covid para a gente avançar nessa terapia. Perfeito. Cristiano, a nossa presidente gostaria de conhecer você. Então, a gente separou aqui um tempinho final para que a doutora Lídia Abdala pudesse nos brindar
aí com a presença dela e trocar uma ideia rapidinha com você. Tudo bem? Claro, claro, que honra, obrigado. Boa noite, Lídia. Boa noite, Istvan. Boa noite, Cristiano. Boa noite a Boa todos que noite, estão nos Lídia. assistindo. Esse é um momento muito bacana aí do Sky Hub, né? Do nosso projeto de não só estar fomentando a inovação, né? Tá investindo em startups, em aceleradoras, em incubadoras, em ecossistemas de inovação, mas principalmente compartilhando conhecimento, né? Que eu acho que é o grande segredo, né, hoje em dia, que é compartilhar conhecimentos, desafios, experiências, né? A gente sabe que muitas vezes os negócios precisam mais, né, desses conhecimentos, de trocas de experiência, do que muito além dos recursos financeiros, né? Então, Cristiano, é um prazer, né, ter você hoje conosco nesse momento aí, compartilhando, né, esse rico conhecimento nesse momento que nós estamos vivendo, esse ano de pandemia, para a gente tem trazido, né, inúmeros aprendizados. E eu acho que o principal aprendizado é de que a gente não tem nada sob controle, a gente ainda tem muita coisa desconhecida, né, que não conhecemos, que não imaginamos, mas também algumas certezas, né? A certeza de que o investimento em pesquisa e ciência é muito importante para o Brasil e para o mundo, né? A certeza de que os profissionais, né, de que os líderes em saúde, os empreendedores em saúde, têm sim, né, um espaço uma grande oportunidade de fato estar fazendo a diferença na vida das pessoas nesse momento. O nosso propósito, Cristiano, é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Esse é o propósito do Saving. Eu digo que nunca o nosso propósito foi colocado tão à prova quanto esse momento que nós estamos vivendo, né? Esse último ano aí, que foi de muitos desafios, não só empresariais, profissionais, mas sobretudo pessoais também, né? Do quanto nós, como profissionais e como pessoas, sabemos o quanto a gente pode melhorar a cada dia, o quanto a gente tem muito ainda, né, a aprender, a descobrir. Então, ter você aqui hoje, né, com a gente, que tem sido aí um grande exemplo, né, e sem dúvida alguma, uma grande inspiração para jovens, né? Você é muito jovem, para jovens profissionais, para jovens empreendedores, né, nesse momento que o mundo clama tanto, né, pela vacina de Covid, que a gente sabe que é aí a grande esperança, né, que nós temos para nos ajudar a sair desse momento tão difícil. Então, muito obrigada, né, por estar conosco nesse momento, compartilhando um pouquinho aí de como tem sido esse momento para você. E eu não tenho dúvida de que muito além, né, de pessoal, de profissional, para a sua carreira também deve ser um momento muito importante, né, e sem dúvida alguma, muito além do que é o reconhecimento profissional, mas eu acho que, sobretudo, por você estar podendo, né, exercer aí essa missão de estar participando de um momento que é tão importante para a vida das pessoas. Eu digo que para a gente, enquanto profissionais de saúde, né, líderes na saúde, empreendedores, eu acho que a gente também nunca percebeu o quanto, nesse momento, a gente ser mais humano, né? A gente ser mais. Vai muito além de humildade, né? Não é só humildade no aprender, mas, sobretudo, a humanidade, a humanização, né? Na empatia, na forma de pensar no outro, na forma de estar o tempo todo, né, estudando, trabalhando para fazer a vida do outro melhor. Cada vez mais pensar mais no coletivo e menos no individual. Então, a gente está muito feliz, né, por você estar aqui. E, Istvan, parabéns por ter trazido o Cristiano, né, nesse momento que é tão importante e relevante esse tema para o nosso país. Obrigado, viu, Lídia? Obrigado pelas palavras. Eu agradeço também o convite e essa oportunidade. A gente precisa, sim, esclarecer. Eu acho que em nenhum momento a ciência ficou tão em evidência, né? E a importância que a gente está tendo hoje. Hoje a gente tem até... todos os dias, a gente tem um cientista e um pesquisador na televisão comentando, esclarecendo um pouco mais a sociedade em relação à ciência, né? Hoje a sociedade entende como que é o desenvolvimento de um produto biológico, né, sabe quais são as fases, né, entende do coronavírus. Então, assim, é gratificante ver isso, né, e obrigado pela oportunidade, porque esclarecer isso de fato,
é muito importante, né, trazer esse tipo de conhecimento para a sociedade ou para o meio acadêmico, né, ou para o meio empresarial. Assim como você comentou, o aprendizado ele foi realmente imenso, né, eu acho que não só pelo que eu passei, mas eu acho que pela sociedade como um todo, né, a gente aprendeu a lidar com escassez de recursos, né, a gente aprendeu a lidar com a disciplina, né, de realmente ter, né, e tomar as medidas de segurança, isolamento social, né, então, esse momento é um momento de bastante tristeza, né, pelos casos que a gente tem visto aí de mortes, mas também é um momento que eu acho que vai nos preparar bastante, vai nos tornar bastante melhores aí, né, em relação a ser humano, né, de fato. E um ponto que você comentou também de alteração que a gente tem visto aí, de mudanças no cenário, é até mesmo essa participação da iniciativa privada, né? A iniciativa privada ela ficou muito mais próxima da sociedade, até mesmo de apoio, né, às instituições de pesquisa, né, com doações, com incentivos, né, com desafios, e isso de fato chegou tardio, né, porque é uma estratégia que já existe nos Estados Unidos, desse financiamento privado para pesquisa científica, né, mas aconteceu bastante aqui no Brasil, e a gente espera que isso também se torne um legado. Agradeço mais uma vez, eu fico bastante feliz, esse papo nesse nível, eu acho que é bastante, e para a população e para a sociedade, aí, para os ouvintes, eu acho que isso é bastante gratificante. Eu acho que tem um fator aí que você citou, Cristiano, que a gente também entendeu o quanto nós, né, como profissionais de saúde, serviços de saúde nesse momento, tem sido importante a comunicação, né, a informação com qualidade, fidedigna. A gente viu que, além de tudo que a gente faz, né, além de pesquisa, de ciência, de estudo, de se empreender e tudo, a gente também tem esse papel, né, importante na vida das pessoas, da população, para a sociedade, que é o de estar contribuindo, né, um pouco disso que vocês, né, que estamos fazendo aqui agora, e inúmeros outros, né, momentos, fóruns e eventos que estão acontecendo, mas a nossa importância enquanto profissional de saúde, de estar contribuindo nesse momento para a população com informações que sejam informações, né, confiáveis, que de fato esclareçam a população, já que o mundo todo parou, né, pelo Covid, e como você citou aí, realmente a gente ficou aí na vitrine, né, para o mundo. E, claro, isso traz um reconhecimento, né, sem dúvida alguma, mas uma responsabilidade muito grande também. Então, parabéns aí a você, né, ao Butantan por estar, né, de fato, representando, né, em muitos momentos nós, e representando o Brasil também, né, nesse momento de enorme desafio aí para a gente. Obrigado, eu agradeço. É uma tarefa, eu comentei isso anteriormente, é uma tarefa que hoje o Butantan tem esse papel fundamental aí, né, de 8 em cada 10 vacinas serem do Butantan. Isso nos orgulha, né, porque nós trabalhamos muito para isso, e a gente sofreu aqui, quem estava trabalhando direto com isso entende, até mesmo a parte de produção sabe o quão sofrido foi essa questão de trazer essa vacina o mais rápido possível, mas ainda deixa a gente um pouco triste, porque não é um cenário que, saindo um pouco do Butantan e vendo a sociedade, né, não é um cenário que a gente gostaria de ter, né, a gente queria que, hoje a gente sabe que a nossa única solução aí para sair da pandemia o mais rápido possível é, de fato, as vacinas, né, e ter o Butantan hoje como participação aí majoritária, numa quantidade que eu considero ainda pequena, é bom para o nosso lado de orgulhar pelo nosso trabalho, mas é muito ruim pela sociedade ter essa alternativa apenas, né? A gente deveria ter outras alternativas. Mas esperamos que muito em breve isso vai acontecer, né? Tendo todos os esforços aí para todos os lados, e a gente acredita que muito em breve a gente vai estar andando pela rua aí, podendo sorrir um pelos outros sem usar máscara, né? Encontrando família mais frequentemente, então fico ansioso por esse de volta aqui. Sem dúvida, todos nós, né, estamos ansiosos por esse momento. Olha, quando a gente estiver nessa etapa aí, o Cristiano, o Lídia, ele é mineiro de Patos de Minas, ele está pertinho de Brasília. Ele vai aí, muito perto, aí ele vai nos visitar, vai conhecer a nossa sede pessoalmente, falar com a gente. Vai ser um prazer muito grande. Claro, obrigado. E convido vocês também aqui ao Butantan. Não sei se todos conhecem, mas a gente
tem um parque não só cultural, né, que está disponível para a sociedade, mas que infelizmente está fechado, mas a gente tem esse parque e tem também as nossas fábricas, né, a gente faz um tour de visitação bastante completo, então estão todos convidados a visitarem aqui o Butantã, assim que portas abertas. Eu anotei aqui, quando estiver em São Paulo, eu vou querer ir sim, Cristiano. Olha, eu vou agradecer o Cristiano, ele está super ocupado hoje, ele estava numa reunião com o exterior, ele saiu para falar com a gente, ele está trabalhando, inclusive, em outro fuso horário, né, Cristiano, porque está falando direto com a China. Então, mais uma vez, eu queria deixar aqui expresso o agradecimento em nome do Sabin, do Skyhub, e, se Deus quiser, a gente volta a se ver pessoalmente, né, lá na nossa sede ou aí no Butantã. Obrigado, assim espero. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e incentivo que vocês continuem com esse tipo de bate-papo, porque é muito importante, né? A sociedade agradece e quanto mais informação confiável aí, com base em ciência, isso é bastante produtivo. Obrigado. Obrigada, Cristiano. Obrigada, Istvan. Boa noite a todos. Obrigado, Lígia. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa noite.